Fala, turma, tranquilo, beleza? Ontem eu fiz um vídeo sobre relação de trabalho e a terapia ABA e muita gente me questionou. Na verdade, já tem alguns questionamentos de datas passadas referentes a estágio, a supervisão, que somente psicólogo pode supervisionar estagiário de psicólogo, estagiário de psicologia na terapia ABA, etc. Bem, então vamos lá. Como eu disse ontem, uma relação de trabalho, para ela ser uma relação de emprego com vínculo empregatício, é preciso estar presente concomitantemente 4 requisitos, conforme os artigos 2º e 3º da CLT. Quais são? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Receber ordens, cumprir horário, ter intervalo para almoço determinado, receber uma advertência. Isso são características da subordinação. Habitualidade, trabalhar 2, 3, 4 vezes na semana, trabalhar mesmo que 2 vezes na semana, mas há muito tempo, ter uma dependência econômica, né, desse trabalho. Onerosidade, que é a intenção de receber salário, mesmo que você não receba, mesmo que os salários estejam atrasados. Daí a ideia de que o trabalho voluntário da Lei 9.608 de 98 não caracteriza vínculo de emprego porque é voluntário. E pessoalidade, que foi o que eu falei da pejotização, que as pessoas mandam os empregados, né, constituírem PJs para fugir desse vínculo de emprego. E aí, pessoal, presente esses requisitos, o cara é empregado, mesmo que ele tenha sido contratado como de forma autônoma. É o que nós chamamos de princípio da primazia da realidade, ou contrato realidade, que é a minha teoria do direito mexicano. Mas o que isso tem a ver com estágio? Porque o estágio da Lei 11.788 de 2008, 11.788 de 2008, não é vínculo de emprego. É uma relação de trabalho, é um trabalho, mas não é vínculo de emprego. Não tem CLT, não tem carteira de trabalho anotada, CTPS. Desde que preencha os requisitos dessa lei. E preenchendo os requisitos dessa lei, as formalidades dessa lei, será um estágio que tem alguns direitos, inclusive jornada de trabalho controlada, mas não é CLT. E um estágio costuma ter subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, tudo isso. Mas, devido a esses impedimentos formais da Lei 11.788, não se torna vínculo de emprego. Eu não vou descascar essa lei aqui porque não é o foco. Mas, para vocês terem uma ideia, um estágio nos termos dessa lei é uma relação tríplice, onde você tem o estagiário, aquele que vai tomar os serviços do estagiário e a instituição de ensino. Não existe estágio formal nos termos dessa lei sem uma instituição de ensino. Essa lei fala de estágio obrigatório ou facultativo, porque existem estágios nos programas pedagógicos de cursos profissionalizantes, ensino superior, etc., que colocam na sua grade estágios obrigatórios e facultativos. E a instituição de ensino é que está no meio, intermediando esse estágio entre o estudante e a pessoa jurídica que está tomando esse serviço do estágio. Então, uma clínica de psicologia, por exemplo, pode ter estagiários estagiando, não é, cedidos por uma universidade. E vai poder tomar os serviços desses estagiários como se fossem empregados, de certa forma, respeitando os requisitos dessa lei, as formalidades dessa lei, mas vão trabalhar mais ou menos como estagiário, como empregado. O propósito não é só prestar serviço, é aprender um ofício, mas não deixa de ser ali, entre aspas, né, mais um colaborador que vai compor aquele quadro, com as suas peculiaridades de carga horária, de papelada que tem que preencher, de cadastro que tem que fazer, de parceria com a instituição de ensino, etc. Mas é isso. Só que o que acontece na prática? Muitos terapeutas
pessoas físicas, autônomos, ou muitas clínicas, contratam estudante de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, dentre outros, e chamam de estágio. No direito acontece muito, né? A gente contratava, né? Eu contratava um estudante de direito, chamava ele de estagiário. Na verdade, ele era meu empregado. E não era um estágio nos termos dessa lei. Na prática, a gente chama de estagiário, mas não é estagiário, é empregado. E a gente acaba chamando de estagiário porque é uma prática que existe. Mas isso é uma burla, é uma violação legal, que acontece. Muitas vezes você dava aí uma bolsa para o estagiário, remunerava, mas não anotava a carteira. Outras vezes anotava, outras vezes não, dependia do contexto. Então, essa figura do estagiário informal, não respeitando a Lei 11.788 de 2008 e não tendo uma instituição de ensino intermediano e todas as formalidades da lei que eu já mencionei, na verdade, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, vai ser uma fraude, vai ser um vínculo de emprego. Bem, e aonde entra a ideia de que só psicólogo pode supervisionar estudante de psicologia, só fonoaudiólogo pode supervisionar estudante de fonoaudiologia? Aonde entra isso? Bem, se nós estivermos falando dos estágios da Lei 11.788 de 2008 e as atividades exercidas por esses estagiários forem privativas da profissão que eles estão se formando, somente os profissionais da área podem supervisionar. Então, um estágio de fonoaudiologia, nos termos da Lei 11.788 de 2008, aonde esse estagiário vai exercer atividade fim de fonoaudiologia, atividade exclusiva de fonoaudiólogos, somente o fonoaudiólogo pode supervisionar. Mas se eu tiver um estagiário de fonoaudiologia, nos termos dessa lei, 11.788, ou um estágio informal, que na verdade é um emprego, onde esse fonoaudiólogo, estudante de fonoaudiologia, ou esse estudante de psicologia, estará exercendo nessa clínica atividades meio, limpeza, atendimento, recepcionista, e também estiver exercendo outras atividades que não são exclusivas da fonoaudiologia ou não são exclusivas da psicologia, pode ser qualquer um supervisor. O supervisor de estagiário de psicologia, estágio formal ou informal, só tem que ser psicólogo se for atividade exclusiva do psicólogo. Só tem que ser fonoaudiólogo se for atividade exclusiva do fonoaudiólogo. Só tem que ser advogado se for atividade exclusiva do advogado. E ponto. Se é um estágio de direito onde o aluno faz diversos serviços que não são exclusivos do advogado, o supervisor pode ser um contador. Se é estágio de psicologia onde a atividade não é privativa dos psicólogos, o supervisor pode ser um pedagogo. O supervisor pode ser um psicopedagogo. E é isso que vocês têm que entender quando falamos de terapia ABA, aonde tem a figura do AT, atendente terapêutico ou acompanhante terapêutico, onde tem a figura do aplicador de programas, onde tem a figura do acompanhante específico nas escolas, nos termos da Lei 12.764 de 2012, que é o atendente especializado individual dos autistas nas escolas. Se nós estamos falando de profissionais que são acadêmicos de algum curso ou não, mas estão fazendo atendimento parecidos com estágio e sendo supervisionados, e a atividade exercida é a aba, a atividade exercida a aba, meus caros, não é privativa da psicologia nem de nenhuma outra profissão. Inclusive o CFP já se posicionou sobre isso. Na lei que regulamentou a profissão dos psicólogos não está isso como privativa de psicólogo. Então, estágio, nos termos da Lei 11.788 ou não, com fraude ou não de relação de emprego, envolvendo terapia ABA, sendo o AT ou qualquer outro estagiário ou figura parecida, estudante de psicologia, o supervisor vai poder ser de qualquer área, pode ser até um advogado supervisor ABA, porque a análise do comportamento não é atividade privativa dos psicólogos, nem uma atividade regulamentada, nem analista do comportamento a profissão regulamentada. Então, só é obrigatório ter supervisor psicólogo
quando a atividade for exclusiva da psicologia.